Considerando que o dia não teve nenhuma mudança política dramática, ou pelo menos na mesma proporção genérica da semana anterior, algo da ordem, vou ler aqui algumas notícias do dia que meu editor extraoficial separou. Diz assim: Bolsonaro leva ministros e empresários para pressionar STF e acabar com o isolamento. Isso aqui, na verdade, envolve dois ângulos. Minha análise dessa notícia seria a seguinte. Primeiro, isso é uma maneira, esse ângulo talvez seja um pouco mais sutil de se perceber. Isso é uma maneira de você fazer com que o STF encontre uma porta de participação para a ruptura do isolamento, que certamente, se Bolsonaro a encaminha, é uma posição que ele percebe como mais popular. Então, é de certo modo, não uma trégua. Certamente ele está invadindo o território adversário. Mas é uma maneira que ele encontra de sutilmente, ao mesmo tempo, compartilhar a responsabilidade com o STF, mas se o STF participa do seu posicionamento, o mérito é compartilhado também. O mérito da eventual popularidade é compartilhado também. Muito provavelmente, o STF sustentará a adversidade. Porque é possível que esses agentes entendam que não há nada a eles para aferir em ganho algum rompendo a guerra. Pelo menos não numa fronteira como essa. Então eles vão continuar tretando com o Bolsonaro. Não significa que tenha qualquer efeito uma medida como essa. Apelar pela sensibilidade do STF, vamos visitar o STF e convocá-los à sensibilidade, isso por um outro ângulo, é de certa sorte uma prestação de contas que o Bolsonaro faz em apontar que está realizando tudo. Eu estou fazendo tudo para lidar com a situação, etc. Tudo que me é possível fazer, estou aqui resolvendo. Essa é a minha impressão. Guedes, o ministro da Economia, diz que a economia pode se desintegrar. Isso aqui é absolutamente vazio. É uma ameaça vazia, ninguém vai dar nenhuma trela. Aqueles que já entendem, obviamente, que a economia está visceralmente ameaçada, você está rezando o Pai Nosso ao vigário. Eles não vão ser demovidos de nada. E aqueles que antagonizam o posicionamento do Guedes não têm nenhuma preocupação com a economia. A política prevalece sobre isso e se eles têm condição de impor medidas adversativas, antagônicas à economia, é porque não são atingidos. Eles têm condição de repassar esse dano a outros. Então eles não têm nenhum interesse em se demover de seus posicionamentos em prol da economia ou coisa da ordem. Isso aqui é absolutamente vazio. O ministro do Meio Ambiente é expulso do Partido Novo. O Partido Novo, minha impressão é que o Partido Novo e outros que ocupam a antiga aliança que foi formada pelo impeachment da Dilma, ou seja, aqueles que não pertencem à extrema esquerda, mas que todos ocuparam juntos ali antagonismo a Dilma no período do impeachment, aquelas forças que foram reunidas naquela ocasião contra um adversário comum, elas experimentam conflito por poder atualmente. O Novo, ele me parece, e outros, como MBL, etc., me parece que enxergaram a possibilidade de erigir o Moro e sempre flertam com a busca pela oportunidade de realizar um posicionamento contrário a Bolsonaro e ao mesmo tempo contrário à extrema esquerda, à esquerda. Então eles são uma esquerda que se vende com uma roupagem de responsabilidade suficientemente hábil na reflexão deles
para disfarçar posições autoritárias similares à esquerda. Basicamente é isso. Seria o resumo desses grupos políticos. Eles têm talvez uma roupagem mais branda, mais perfumada, para disfarçar posições autoritárias como aquelas defendidas pela esquerda. Quando lhes é conveniente, eles são elusivos. É o máximo que se pode assim dizer. Qual é o seu posicionamento sobre aborto? Bom, deixamos para cada candidato desenvolver sua argumentação a respeito. Mas qual é o seu posicionamento sobre aquilo, sobre isso, tal? Então, mas tem um candidato novo que é contra a liberação de drogas. Tem outro candidato novo que é pró-cannabis. Tem outro candidato que libera tudo. Tem outro... Então, quando é conveniente, você dilui o posicionamento centralizado. Quando é conveniente, você apresenta uma roupagem perfumada. De tal maneira que, quando é conveniente, você diz que defende liberdades, mas, ao mesmo tempo, você quer restringir acesso de informação na internet. É um adolescente em formação. Realmente, o novo, ele é... Essa nova esquerda lembra, de fato, a situação mental de um adolescente em formação. Ele não tem consistência argumentativa ainda para camuflar seu projeto de poder com alguma roupagem lógica. Então, se pressionado, se você senta e pressiona, ele confessa que é birrento. Ele confessa que quer porque quer sentar na cadeira, quer porque quer que o jogo aconteça daquele jeito, quer porque quer, é mimado. Se você senta o cara e pressiona, é um moleque mimado. Essa é a minha impressão sobre esse pessoal. O Centrão recebe direção do Denox e se fortalece na sucessão do Nhonho. Não existe isso de Centrão. Esse negócio de Centrão, isso aqui é uma conveniência argumentativa que se criou no período no início do governo, me parece. Utilizou-se com mais frenesi. No início do governo Bolsonaro, ali em 2018, me parece que foi o momento em que se utilizou para poder se arguir o que era a articulação política, que também era um outro jargão de fumaça, de névoa, para ocultar o loteamento de cargos, me parece. Então não existe... Dizer que Centrão é a mesma coisa que você mencionasse 99%. O que é o Centrão? São aqueles que operam por fisiologismo. Então, 99%? Então, para que você está... Não é melhor articular como Centrão, né? Porque você observe, mas o Centrão não é a extrema esquerda. Sim, cara, mas tenta entender o seguinte, a extrema esquerda, ela não tem como utilizar o exército como o Bolsonaro tem para operar um conflito na política de coalizão, no funcionamento do Congresso. Ela não consegue, ela não tem como governar, ela não tem como evitar o impeachment diante das entidades fisiologistas, ela não tem como evitar o impeachment senão por cooptação completa, por loteamento de cargos. Esses mobrais aqui do que se chama Centrão vão dizer, nós nunca estamos à venda, o Congresso não pode ser submisso ao Executivo. São os primeiros caras que vão fazer fila para poder receber migalha, ou não, ajoelhar e prestar os serviços, talvez até sexuais, se necessário for, vão fazer tudo para receber o seu lotezinho, o seu condão potestativo. Esses caras, muitos deles fazem parte deste naipe. Não vou dizer nomes porque todo mundo sabe, mas... Enfim, então, Centrão é uma gordura. Centrão é uma gordura. É mais fácil você dizer assim, não, o grupo fisiologista, Centrão é uma gordura, consequentemente, porque a extrema esquerda participa das mesmas medidas, porque a extrema esquerda precisa dessa entidade fisiologista para governar. Porque a extrema esquerda, por ser extrema esquerda, ela não vai
assim como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não vai eleger 99% do Congresso. Não existe isso. Ele não vai eleger 99% do Congresso. Então a extrema-esquerda também não vai eleger 99% do Congresso. Quem vai ser majoritariamente eleito é o centrão fisiologista, né? E esse fisiologismo coopta a esquerda, porque vive em retroalimentação, e o que é que sobra? Sobram esses loucos que estão ali, no meio dessa guerra de trincheira, e procuram-se populares. É aquele punhado de, sei lá, 10, 20 deputados que está atrás de beber da imagem do Bolsonaro. Então, sei lá, num universo de 540, né? Não me recordo agora exatamente quantos deputados são, mas... E isso também transcende, né, os deputados, que chegam no Senado. Vamos dizer, de 600 políticos, não dê talvez 30, é 5%. Então, 95% é isso que você chama de centrão. Não tem centrão. São Paulo vai ampliar o rodízio de veículo. Isso aqui é só mais uma medida tirânica. Aqui mais importante do que as restrições de lockdown que se agravam em São Paulo é você interpretar isso de maneira genérica. Não existe essa ideia de você ceder poder. A preservação da saúde é meramente um pretexto para fazer com que o irresponsável seja colocado na conta, eu não vou dizer o justo, né, pagando pelo pecador. O irresponsável é utilizado por tiranetes como pretexto para sacrificar, massacrar e sobrecarregar, assassinar, se necessário for, drenar tudo quanto é possível e parasitar o justo. Isso é o procedimento básico. Essa ideia de que a pandemia é um elemento... A pandemia é apenas um pretexto conveniente. Você tem... Observe, a saúde e a segurança funcionam assim. Você faz um serviço, oferece um serviço de merda. Um serviço trágico. Trágico. Uma porcaria de serviço. Você faz um serviço trágico. Quanto mais trágico é o teu serviço, mais carência dele há. Quanto mais incompetência existe na oferta de saúde, mais carência de saúde há. Portanto, mais eu tenho condição de argumentar que a situação é calamitosa. Quanto mais incompetente o sujeito é, mais calamidade existe. Portanto, eu uso a calamidade para aplicar medidas cada vez mais draconianas, cada vez mais tirânicas, e eu faço sempre inversões. Não é o cidadão que tem prerrogativa de confiança. Não. O cidadão está andando na rua e diz, não, eu estou indo para minha casa, eu estou indo para a casa da minha família. Não, se você saiu de casa, colocou em risco. Como? Se o cara está dentro do carro, o cara entrou no carro, ele saiu, foi para a casa da mãe dele. Se a mãe dele tem liberdade para receber o próprio filho, se a família é responsável para tomar medidas de distanciamento, como inclusive várias outras doenças, gripe mesmo, é uma coisa que se pega. Se eles têm lucidez e responsabilidade para se blindarem, porque são pessoas adultas, elas não podem ser tratadas como moleques. Esses tiranetes moleques, de fato, se comportam, eles como moleques birrentos, tratam todo mundo fingindo como se fossem todos irresponsáveis, querem colocar a conta de responsáveis na conta de responsáveis. E daí ele inverte o procedimento como haveria de ser. O sujeito não tem mais confiança. Ele sai de casa e tem que apresentar um calhamaço, um dossiê. Tem que apresentar um dossiê para arguir porque ele saiu de casa e para onde ele vai. Como fosse um gueto. E as pessoas, apaticamente, distraidamente, esses indivíduos ingênuos, complicizam com a cessão de suas liberdades, cada vez mais agravadamente. Imaginando que em qualquer cenário, se não forem visceralmente pressionados, agentes de poder vão abdicar de poder. Essa ingenuidade que contamina tolos, né? Contamina tolos.
E a maioria, se você perguntar a qualquer filósofo grego, então, a maioria ela é assim, né? A maioria ela é medíocre, a maioria ela é estúpida e assim por diante. Então você coloca a conta da irresponsabilidade de alguns sujeitos, usando-a como pretexto, Tirandete a utiliza como pretexto para massacrar o justo, para tiranizar o justo, que não tem então voto de confiabilidade alguma. Ele tem que apresentar um dossiê, porque ele é mentiroso até que prove o contrário. Ele é ludibriador até que prove o contrário. Ele é um vilão até que prove o contrário. Ele não é um inocente. Ele não é um justo. Ele não é um idôneo. Ele não é um honesto. Ao contrário, existe uma inversão lógica. Você já pressupõe que se o sujeito saiu, é um irresponsável. Ele vai ter que provar que é responsável. Não é ele que vai ouvir do sujeito: não, eu estou saindo de casa aqui, estou dentro do meu carro, estou isolado do meu veículo, vou até a casa, vou até a minha casa, vou à casa da minha família e vou fazer compras no mercado. Eu vou fazer compras no mercado. Estou indo comprar no mercado. Ah, mas é longe da sua residência, doutor. Meu filho, mas é você que vai pagar as contas? E se o mercado que é longe da minha residência, vende mais barato? A gasolina não é minha? Não sou eu que estou indo para o diabo do mercado? É um mercado como qualquer outro. Se eu posso ir para o mercado vizinho à minha casa, qual é o problema? Por que eu aumento o risco se eu estou no meu carro transitando? Eu vou dirigir 1 quilômetro para este mercado que vende o dobro do preço 100% mais caro do que o outro mercado a 2 quilômetros. Então qual é o limite de distância? Não, doutor, mas 1 quilômetro o senhor pode, mas 2 quilômetros é muito. 2 quilômetros vai colocar a civilização em risco. 2 quilômetros. Vamos conduzir o senhor até a delegacia. Para, porra. Para. Qual é o momento em que as pessoas vão acordar? Né? E se perceberem usando estrela de Davi no braço? Vai colocar o crachá da pessoa, o crachá. Ter uma identificação. Para com isso. As pessoas têm que acordar. Isso aqui, para mim, o rodízio é secundário. Secundário, inclusive, porque se tivesse 40 milhões de carros, se cada cidadão da cidade de São Paulo, acho que a região inteira deve ter uns 26 milhões, se cada um deles estivesse dentro de um carro no meio da rua, um cidadão, todos eles continuariam isolados. Todos eles continuariam isolados. Óbvio, ninguém andaria, né? Ninguém andaria. Mas até aí é outra história. Aí é outra história. Ah, rodízio porque a estrada não aguenta, porque o serviço que eu presto de estradas é incompetente, porque a venda de carros sabe-se lá, descompensada, etc. Porque as pessoas... Não, aí é outra história. Isso é um outro debate. Tem nada a ver com o uso de pretextos para escravizar a liberdade individual. Enfim, esse aí, na verdade, seria, me parece o tema, a notícia principal do dia. A maneira como fertilmente estão se agravando medidas agora que o debate sobre o dossiê apresentado pelo Moro esmoreceu, voltou à insanidade com pretextos para tiranizar a população. Cabe a você entender, né, no cenário dessas notícias, e decidir o quanto você está disposto a entregar a sua própria liberdade. E entender que quanto mais você entrega a sua liberdade, mais aumenta a responsabilidade de outros que vão ter que lutar eventualmente para você reaver essa liberdade que você entregou. Você tem que ter consciência disso, o trabalho que você está dando para os outros. Quando você imagina, né, entrar neste enredo, nesta narrativa, de que ao se permitir escravo, você está preservando a saúde alheia. Como se algum desses agentes tivesse qualquer efetivo interesse na saúde alheia e não na administração do poder.